Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Jacques Braga, sou professor do Física Online. Além disso, eu sou consultor. Eu faço consultorias específicas para o vestibular da UFO. Então, se você quer um acompanhamento com quem entende de UFO, venha fazer uma consultoria comigo. Quer saber mais sobre minha consultoria? Manda uma mensagem para o WhatsApp 31 98483 3439. E eu também sou diretor de um intensivo para Uberlândia, mas não é só de física, não. Tem física, matemática, química, biologia, história, geografia, filosofia e sociologia. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo desse intensivo para a UFO. Mas se você quer saber mais informações desse intensivo sobre a UFO, manda uma mensagem também para o meu WhatsApp, que eu te passo mais informações. E, galera, não esqueça de dar o like no vídeo. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer o top 6 da UFO de Física. Por que o top 6 e não o top 8 ou top 10? Espera-se, pelo menos no dia que eu fizer esse vídeo aqui, espera-se que em Uberlândia serão 6 questões de cada matéria. Então, 6 questões de física. Então, eu fiz o top 6. Aqui eu estarei falando do top 5. Então, curte o vídeo aí para fazer o top 6, tá? Fazer o top 1, top 2, top 3, top 4, top 5, que eu sei que vai ajudar. Então, vou falar aqui do eletromagnetismo. Essa é uma mega revisão. Lembra, não estou dando a matéria. Eu estou fazendo uma revisão. Mas eu sei que vai ajudar muito. Então, onde a gente vai começar? Com o campo magnético. O campo magnético é uma perturbação do espaço devido a uma carga elétrica em movimento. Então, o que cria campo magnético? Carga elétrica em movimento. Carga elétrica em repouso não cria campo magnético. Tem que ser carga elétrica em movimento. E é muito importante o vetor campo magnético, tá? Muitas questões pedem para achar a direção e o sentido do vetor campo magnético. Aqui eu vou falar de direção e sentido, tá? Para você achar a direção e o sentido do vetor campo magnético, são duas opções. Você tem uma bússola. A bússola, ela tem um polo norte e um polo sul magnético. Esse colorido aqui, geralmente, é o polo norte magnético e esse aqui o sul magnético. Essa bússola aqui, ela está na vertical. O vetor campo magnético tem a mesma direção da bússola, que também vai ter que ser na vertical. E qual o sentido do vetor campo magnético? É o norte da bússola. O norte da bússola não está para cima? Então, o sentido do vetor campo magnético é para cima. Ok? Então, um outro exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho uma bússola, né? E aqui está seu norte e seu sul. A bússola está na horizontal. Então, o vetor campo magnético tem que estar na horizontal. Norte da bússola para a esquerda. O sentido do vetor campo magnético é para a esquerda. Uma outra maneira é quando você tem a famosa linha de indução. Então, aqui você tem uma linha de indução. Então, você pega aqui, por exemplo, um ponto A. Se você tem a linha de indução, o vetor campo magnético ele é tangente a essa linha. Esse é o vetor campo magnético. Se você quer saber como que está a bússola aqui no ponto A, você coloca a bússola aqui, tem que ter a mesma direção do vetor campo magnético. O sentido do vetor campo magnético é para a direita. Então, o norte da bússola está para a direita. Se você pegar nesse ponto aqui, ó, o vetor campo magnético é tangente a essa linha. Esse é o vetor campo magnético. E se você colocar a bússola, o sentido do vetor campo magnético é para a direita, então o sentido da bússola é para a direita. Então tem duas maneiras de você achar a direção e o sentido do vetor campo magnético. Eles vão te dar uma bússola, ou vai ser o contrário, eles vão dar o sentido do vetor campo magnético, você vai ter que achar da bússola, mas onde o vetor campo magnético vai, a bússola vai atrás, ou eles vão te dar uma linha de indução. O vetor campo magnético é tangente, tá? E se você sabe onde está o vetor campo magnético,
você sabe para onde está a bússola. Então, isso aqui é básico. O que a UFO adora cobrar? Fio longo e reto. Gente, o que cria campo magnético? Carga elétrica em movimento. A corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas. Então, a corrente elétrica cria campo magnético. Então, a gente vai trabalhar agora o quê? O campo magnético é um fio longo e reto. E esse campo magnético é criado pela corrente. Então, aqui eu tenho uma corrente. Essa corrente, ela cria campo magnético. Eu vejo? Não. Mas eu posso representar com linhas de indução. Em um fio longo e reto, as linhas de indução são círculos em torno do fio. São círculos em torno do fio. E qual é o sentido? Aí que você usa a regra da mão direita. Não sei se na sua cidade é regra da mão direita, regra do parafuso. Não sei. Aqui em BH a gente chama regra da mão direita. Então tá aqui, ó. Aqui tá um fio. Aí, ó, o polegar é o sentido da corrente. Aqui, ó. Sentido da corrente para cima. Aí você abraça o fio. Então aqui, ó. Olha o sentido. Esse é o sentido da linha de indução. Tá? Aí é o seguinte, se você pegar nesse plano aqui, você tem outras linhas de indução. Aqui estão no mesmo plano, ó. Essa linha está no plano diferente dessa, está no plano diferente, está no plano diferente, mas essa aqui todos estão no mesmo plano. Então, aqui são círculos em torno do fio, tá? São círculos em torno do fio, aqui, ó. Regra da mão direita, ó. Aqui está o fio, a mão abraça o fio, tá? Beleza. O fio tá desse jeito. Agora a gente vai colocar o fio assim, ó. Tá? O fio tá assim, ó. Tá vendo a pontinha do pincel? É o sentido da corrente. A gente vai colocar ele assim, tá? Aí o seguinte. Cria o campo magnético? Cria. Eu vejo? Não. Posso representar com linhas? Sim. Linhas de indução. É um círculo em torno do fio. Tá? Não tem só um não, tá, gente? Vamos colocar dois. Aí o seguinte, e o sentido? Regra da mão direita. Polegar a corrente. Só que a corrente está saindo. Se a corrente está saindo, olha o sentido. O sentido é anti-horário. Então, esse é o sentido da linha de indução. Só que você tem que entender que a linha de indução, ela não é o vetor campo magnético. Por exemplo, tem aqui o ponto A. Vou achar o vetor campo magnético no ponto A. Como que eu acho o vetor campo magnético no ponto A? Você não tem a linha? O vetor campo magnético é tangente a essa linha. Esse é o vetor campo magnético. Propriedades importantes. O vetor campo magnético ele tem que ser perpendicular. Ele tem que ser perpendicular à distância. Que distância? A distância entre o fio e o ponto. Tá vendo aqui, ó? Tem que formar 90 graus. Uma outra coisa, a corrente e o campo, eles são ortogonais. O que é isso aqui, ó? A corrente, ela tá saindo. O vetor campo tá aqui, ó. O vetor campo tá aqui, ó. Os dois são ortogonais aqui, ó. Se você encosta os dois, ó, eu tampei aqui, ó. Se você encosta os dois, tem que formar 90 graus. Mas eles estão em planos diferentes, por isso que eles são ortogonais. A corrente está aqui e o campo está aqui, ó. Eles estão em planos diferentes. Uma hora que você encosta, forma 90 graus. Então, a gente tem mania de escrever assim, ó. A corrente e o vetor campo são perpendiculares. Mas, na verdade, eles não são perpendiculares. São ortogonais. Ortogonais. Ah, professor, onde que eu aprendi isso de ortogonal? Em matemática, tá? Pode ficar tranquilo. Uma outra coisa importante é possível calcular o módulo do vetor campo magnético em um fio longo e reto? Sim. O campo é uma constante vezes a intensidade da corrente dividido por 2πd. Então, quando a gente calcula o módulo do campo magnético em um fio longo e reto? É uma constante, que é a permeabilidade magnética, ela depende do meio. Geralmente a prova cobra no vácuo, mas eles não falam da constante, não precisa decorar. Vezes a corrente, quer dizer, quanto maior a intensidade da corrente,
maior a intensidade do vetor campo. E também depende da distância, só que é inverso. Não é o quadrado não, tá? Não confunda com o campo elétrico. O campo magnético é inversamente proporcional à distância. No sistema internacional, a unidade de campo é o famoso Tesla. De Tesla. Uma outra coisa que eles podem cobrar de você aqui também é o seguinte, ó. Aqui é ponto A. Aqui é ponto C. Como que eu acho o vetor campo magnético no ponto C? Vamos pôr aqui mais outra distância D. Então, ó, o ponto C está uma distância 2D. Então, o campo aqui, ele é tangente. Maior ou menor do mesmo tamanho desse aqui? Menor. Aqui, ó. Se a distância é maior, a intensidade do vetor campo é menor. Aqui a distância é D. Aqui a distância é 2D. A distância é o dobro. Então, o campo é metade. Isso aqui eu chamei de B. Aqui é B sobre 2. Geralmente, pelo menos assim, nessas últimas 7 provas que eu analisei, não pediu para calcular isso aqui. Eles pediram só para usar a regra da mão direita. Então, saber usar a regra da mão direita. Uma outra maneira que eles podem cobrar, ponto C, um pouquinho ponto D. Como que eu acho o vetor campo magnético aqui? Tangente a linha. Isso aqui é B sobre 2, isso aqui é B sobre 2. Mas aí a questão fala assim, e se eu colocar uma bússola no ponto D, como que ela fica? Se você colocar uma bússola no ponto D, né? Onde o vetor vai, a bússola vai atrás. Então, aqui está na horizontal, aqui vai estar na horizontal. E o colorido é aqui, né? Porque é o norte da bússola, acompanha o sentido do vetor campo. Professor, e se eu colocar aqui a bússola no ponto E? O vetor campo magnético é a tangente, né? Aqui é B, aqui também é B, né? Aqui a distância é D. E a bússola acompanha o vetor campo magnético. Tá? Então, tá aí uma mega revisão sobre o vetor campo magnético criado um fio longo e reto. Eu vou fazer um outro exemplo aqui, só por desencargo de consciência, porque eu sei que eles gostam de cobrar assim. Então, eu vou dar um exemplo aqui que vai mostrar isso aqui, ó. Que foi o jeito que mais caiu até agora. Caiu 2 vezes nessas 7 provas. Inclusive, caiu em 2025, no último. Ó, aqui eu tenho a corrente desce. Ela cria campo magnético aqui, entrando ou saindo? Regra da mão direita. Corrente desce. O campo aqui está o quê? Ele está entrando. O campo aqui está entrando. Então, esse aqui é o vetor campo magnético, tá? Então, de novo aqui, ó. Corrente desce, aqui o campo entra. Se ele entra aqui, ele tem que sair aqui. Então, aqui, ó, tá vendo aqui que eu vi no meu corpo, ó? Ó, eu vi no meu corpo. Aí que eu tô dançando forró. Tô dançando forró. Mas não é forró, não. Isso aqui eu tô ajeitando meu corpo. No dia da prova, você não ajeita, não é seu corpo, é o caderno. Então, aqui, ó. Isso aqui é para facilitar. Aqui, ó. Corrente desce, aqui, ó. O campo sai. Então, aqui está o campo saindo. Tá? Então, nos 7 vestibulares, nas 7 provas que eu analisei, isso aqui foi cobrado 2 vezes. Então, galera, fazer exercício, tá? Fazer exercício. Então, isso aqui foi o campo magnético em um fio longo e reto. Um outro que é importante você saber, tá? É o campo magnético é uma espira circular. Espira circular. Tá? Aqui eu vou desenhar uma espira, tá? Uma espira, tá? Sendo percorrido por uma corrente. A corrente veio aqui, ó. A corrente está vindo aqui. Essa corrente, ela cria um campo magnético. Mas a gente não vê.
Mas a gente pode desenhar com linhas de indução. Aqui, ó, a linha de indução, aqui, ó, aqui é um círculo. A ideia é essa aqui, ó. Ao longo do fio, nós temos... Opa. E como tá saindo aí, ó. Tá bem fraquinho, né? Deixa eu pôr umas mais fortes aqui, ó. Tá? Porque tem que tomar cuidado, né? Já errei o desenho aqui, ó. Tá? Então, aqui, deixar esse aqui mais forte, para você ver. Aqui. Gente, no intensivo que eu criei, tem física, tá? Aí isso aqui eu detalho mais ainda, que é só uma revisão para vocês lembrarem de tudo, tá? É uma mega revisão. Aí o seguinte, né? Só que aqui tem um detalhe. Tá vendo que tem linha que passa dentro da espira? É o que interessa. Somente as linhas que passam dentro da espira. Então, o que a gente faz? A gente não desenha as que estão fora da espira. A gente só desenha as linhas dentro da espira. Então, aqui, ó, para não ter que fazer o desenho de novo. Então, no dia da prova, você faz só isso aqui, ó. Interessa só as linhas que passam dentro da espira. Então, você vai fazer só isso aqui, ó. Senão você fica perdendo tempo. Então, interessa as linhas que passam dentro da espira, tá? Aí você usa a regra da mão direita. Tá vendo o polegar aqui, ó? O polegar tá aqui, ó. Aí você enfia a mão dentro da espira aqui, ó. Esse é o sentido, ó. Esse é o sentido da linha de indução. Então, vamos de novo. Deixa eu ver se eu consigo um fio aqui fácil para vocês. Aqui, ó. Aqui eu tenho um fio fácil aqui, ó. Tem um fio fácil aqui, ó. Aqui é a espira, ó. Aqui é a espira, aqui, ó. Aqui, ó, tá desse jeito. Então, a corrente tá aqui, ó. Você enfia a mão aqui, ó, de baixo, ó. Tá vendo aqui, ó? Você enfia assim, ó. Tá assim, ó. Você enfia a mão de baixo, ó. Qual o sentido da linha? De baixo para cima, tá? Eu nunca vi cobrando exatamente o que eu vou falar aqui, não. Mas essa noção você tem que ter... De desenhar as linhas, de achar o sentido campo, é importante. Você vai ver daqui a pouco, no final dessa aula, quando eu der uma matéria, como que é importante. Isso é a espira vista de lado assim. Agora vamos para ela de frente. De frente, ela é assim. Ela é uma espira circular. Aqui tem um centro e aqui eu tenho um raio. Vamos pegar a corrente nesse sentido aqui, ó. Então, aqui eu tenho o sentido da corrente. Então, a corrente, ela cria um campo magnético aqui. Aí, como que é a linha de indução? Aqui, ó. A corrente está descendo. Então, o que está acontecendo? Aqui, ó. O campo é no centro que interessa. Ele está saindo. Ele está saindo. Você pode até pegar desse lado. Olha eu virando o corpo. Olha eu viro o corpo, ó. Porque eu posso. Porque o meu caderno é um quadro. Então, aqui, ó. Você tem a corrente aqui, ó. Tá o quê? Saindo. O campo tá saindo. Você pode pegar aqui, ó. Aí tá saindo. Você tem que facilitar a mão. É possível calcular esse campo? É a permeabilidade magnética vezes a intensidade da corrente dividido por 2 vezes o raio. Tá? Então, eu nunca vi eles cobrando essa fórmula. Não. Eu nem vou falar na prova discursiva, porque não tem prova discursiva mais de física. Então, basicamente, é saber usar a regra da mão direita. Tá? Por enquanto, aqui é só para lembrar a fórmula e como usa a regra da mão direita. Porque tem um mais importante. Senão, gente, a revisão vai durar uma vida, né? Ah, professor, mas eu não estou conseguindo acompanhar. Então, gente, você tem 2 opções. Ou você adquire
o Física Pocket. Gente, Física Pocket é um curso de física que você consegue ver uma revisão mais aprofundada do que essa, de toda a matéria da física, em 5, 6 semanas. Eu vou colocar a descrição aqui no... Eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Ou você adquirir o intensivo de Uberlândia. Só que o intensivo de Uberlândia que eu fiz tem física, matemática, química, biologia, história, geografia, filosofia e sociologia, tá? Então, aqui, ó, solenoide. Então, o solenoide, ele tem, vamos colocar aqui um núcleo. E em torno desse núcleo, a gente rola o fio em forma de uma bobina. Bobina corpo cilíndrico, tá? E aqui vai passar uma corrente. E nós sabemos, né? Corrente cria campo magnético. Eu vejo? Não. Pode apresentar com linhas? Sim. Linhas de indução. Então, aqui, ó. Dentro do solenoide, na verdade, gente, a linha de indução, ela não começa aqui, ela não termina aqui, ou ela começa aqui. Ela é uma linha fechada. Eu que não faço tudo, né? Então, eu vou ficar aqui até amanhã desenhando. Mas isso aqui eu vou fazer aqui, ó. Mas é linha fechada. Então, aqui, ó. O que interessa é dentro do solenoide. Dentro do solenoide. Então, aqui, ó, eu vou chamar de extremidade A, eu vou chamar de extremidade B. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho a linha de indução. Uma coisa importante, gente. Não sei se você percebeu aqui, as linhas de indução basicamente são paralelas. Porque dentro do solenoide, o campo magnético ele é uniforme. Dentro do solenoide, o campo magnético ele é uniforme. Tá? Aí é o seguinte. Como é que você acha o sentido? Se é de A para B, de B para A? Regra da mão direita. Tá vendo aqui a corrente? Corrente sobe, ó. Você enfia a mão dentro do solenoide, ó. Achei o sentido da linha de indução. Vou dar um macete para você. Tá vendo esses dedos aqui? Esses dedos aqui? Esses dedos aqui é sempre o norte. Sempre o norte. Esses dedos aqui é sempre o norte. Por exemplo, aqui, ó. Aqui não tem espira circular? Corrente, ó, aqui, ó. O sentido é de baixo para cima. Tá vendo que os dedos tá para cima? Então, a parte de cima aqui da espira é o norte magnético. E a parte de baixo é o sul magnético. Ou seja, quando a espira circular é percorrida por uma corrente, ela funciona como imã. Tem polo norte e polo sul magnético. O solenoide é a mesma coisa. Aqui, ó. Corrente, sentido, ó. Vamos pôr aqui, ó. Aqui, corrente, ó. Esse lado aqui é sempre o norte. Então, aqui você tem o norte de um ímã e aqui o sul magnético. Porque as linhas de indução, elas saem do norte e chegam no sul. Sai do norte e chegam no sul. E a dica sempre é o norte, tá? Então, aqui, ó, corrente, ó, eu vou pegar aqui que é mais fácil. Gente, a gente pode pegar aqui, a gente pode pegar aqui e pegar aqui. Eu sempre pego nas extremidades que é mais fácil, que é para achar o sentido. Tá? Mas aqui, a hora que você colocar aqui, ó, os dedos aqui, ó, norte. Isso aqui é um ímã artificial. Então, ó, ímã artificial, ímã artificial, tá? Então, vamos dar mais um exemplo aqui para achar o módulo. Então, vamos fazer mais um exemplo bonitinho aqui, ó. Aqui eu tenho o núcleo. Gente, na vida real, a gente sempre quer aumentar a intensidade do campo magnético. Para isso acontecer, a gente coloca esse núcleo magnético de ferro, porque ele é uma substância, o ferro é uma substância ferromagnética. Devido a ser de ferro aqui, aumenta a intensidade do campo muito. Muito, muito, muito. Então, deixa eu colocar aqui de preto aqui. Então, eu já coloquei desse jeito. Então, vou colocar assim, ó. Só para você ver aqui. Tá? Vamos parar aqui. Tá? E a gente pode colocar assim, ó. Não tem problema nenhum, não, né? Então, aqui, ó. Uma coisa importante.
Esse solenoide, ele tem um comprimento L. Aqui eu coloquei 4 espiras. N é o número de espiras. Tá? Então, olha só aqui. Desenhar a linha de força não, já. Linha de indução. Então, tá aqui, ó. Desenhando as linhas de indução. Eu não vou ficar colocando muitas, não, para não ficar perdendo tempo com desenho. Lembrando, se você quer que o campo seja muito forte aqui dentro do solenoide, só colocar o núcleo de ferro. Tá? Então, você vê aqui. Olha a corrente aqui. Aqui está o quê? Entrando. Tá? Então, se entra aqui, tem que sair aqui. Sai do norte, chega no sul. Ah, professor, é sempre do lado esquerdo do norte, do lado direito do sul? Não, gente, não existe isso, não. Isso aqui porque eu inverti o sentido da corrente, né? Só que eu também enrolei de uma forma diferente. Então, você não tem que decorar isso, não. Aqui também pode ser norte, aqui pode ser norte, aqui sul, norte, depende de como tem enrolado as espiras e o sentido da corrente. Beleza? E é possível calcular a intensidade do campo magnético em um solenoide? Sim. É a permeabilidade magnética, que está relacionada aqui, no caso, ao núcleo, que pode ser de ar, pode ser de vácuo, mas se você quer um campo muito forte, é bom colocar ferro. Vezes o número de espira, vezes a intensidade da corrente. Aqui tem 4 espiras. Quanto maior o número de espiras, mais intenso é o campo. Dividido pelo comprimento do solenoide. Quanto maior o comprimento do solenoide, menor a intensidade do campo. Então, aqui eu estou ensinando como que acha o sentido do campo magnético usando a regra da mão direita e o módulo. Uberlândia pode cobrar o módulo do vetor campo magnético? Gente, não duvide de Uberlândia. Não duvide de Uberlândia, tá? Ah, professor, eu quero uma coisa mais aprofundada. Eu gostei da didática, tal e tal, mas para mim é muito rápido. Então, adquiriu o Física Pocket ou o intensivo de Uberlândia, que tem um Física Pocket, que vê toda a matéria de física, mega revisão, em 5 semanas. Aqui, né, gente, eu vou ter 1 hora, 2 horas para fazer toda a revisão, né? Mas, mega revisão, gente. Isso aqui já é uma mega revisão. Agora, eu vou falar da força magnética. Eu estava falando do vetor campo magnético. Vou falar da força magnética. Não confunda os dois. Gente, a força magnética, primeiro, como a gente calcula força magnética? Bem que te vi sem óculos. Tá? Bem que te vi sem óculos. Campo, vezes a carga, vezes a velocidade, vezes o seno de θ. Esse ângulo θ é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Tá? Eu já estou indo direto à fórmula, até porque não tem a demonstração da fórmula. A fórmula, porque aí fica mais fácil eu dar mais exemplos e você entender melhor. Então, vou dar uns exemplos aqui para você ver como que a UFO gosta de cobrar essas coisas. Inclusive, a UFO, nos 7 vestibulares que eu analisei, cobrou força magnética, pensando rápido aqui, 2 vezes. Inclusive com o último. Calma, uma coisa de cada vez. Então, beleza. O que a prova quer de você? A prova, eles vão dar um vetor campo magnético. Vamos trabalhar com esse aqui. Aqui tem um vetor campo magnético. Tá? Aí eles vão colocar com uma carga. Essa carga aqui está em repouso. Aí a pergunta é, nessa carga em repouso, que está dentro do campo,
aparece uma força magnética? Não. Por quê? Porque se está em repouso, a velocidade vale zero. O que é zero vezes qualquer coisa? Zero. Então, a força magnética vale zero. Então, aqui, ó, a força magnética é igual a zero. Ou seja, se você colocar uma carga em repouso numa região de campo magnético, não aparece força magnética nela. Força magnética vale zero. Então, vamos pegar agora uma carga e colocá-la em movimento, com o vetor velocidade. Então, aqui, ó. Agora, então, a carga em movimento dentro da região de campo magnético. Agora sim aparece força magnética? Não. Aqui, ó. Observações. Observações. Carga em repouso. Carga em repouso, força magnética igual a zero. Outra observação. Se o vetor velocidade for paralelo ao vetor campo, a força magnética também vale zero. Por quê? Muito simples. Força magnética é B QV seno θ. Mas tá vendo aqui que a velocidade, o vetor campo, tem a mesma direção e mesmo sentido? Então, o ângulo θ é zero. Tá? E seno de zero é zero. Então, a força magnética dá zero. Tá? Se você pegar agora, lançar a carga assim, ó, carga positiva, lançando para cá. A carga positiva aqui, ó, o vetor velocidade, ó. Velocidade é paralela ao campo. Se a velocidade é paralela ao campo, a força magnética vale zero. Então, aqui, a força magnética vale zero. Força magnética vale zero. Ah, mas aqui não tem mesma direção no mesmo sentido, mas tem mesma direção em sentidos contrários. Então, agora, o ângulo é 180. E seno de 180 também é zero. Então, o que você tem que chegar na prova sabendo? Se a velocidade, o vetor velocidade é paralelo ao campo, a força magnética vale zero. Se a carga está em repouso, a força magnética vale zero. Uma outra observação que é importante é que o vetor força magnética ele tem que ser perpendicular ao vetor campo magnético. E o vetor força magnética tem que ser perpendicular ao vetor velocidade. Ou seja, simultaneamente, a força magnética e o vetor velocidade, o vetor força magnética, o vetor velocidade, deixa eu falar mais devagar, né? Que eu quero falar muita coisa. Simultaneamente, a força magnética é perpendicular ao campo magnético e perpendicular ao vetor velocidade. Vou dar um exemplo para a gente não ficar perdido. Aqui, eu tenho um campo. Esse campo aqui está entrando no plano do quadro. Questão muito batida. Tá? Aí, beleza. Despreze o peso aqui. Todos os exemplos que eu der aqui, você vai desprezar o peso da carga. Aí, eles vão pegar e vão lançar uma carga positiva, com velocidade V. Aí, o seguinte. Primeiro, a carga está em movimento. E a carga não está paralelo ao vetor campo, está perpendicular. Porque o campo está entrando e a velocidade está para a direita. É como se tivesse o campo entrando e a velocidade para a direita. Aqui, ó. Entre os dois está formando 90 graus. Então, nesse caso aqui, o ângulo entre o vetor campo e o vetor velocidade, 90 graus. Tá? 90 graus. Então, é o seguinte. Quando ela é lançada, aqui o vetor campo magnético e o vetor velocidade tem 90 graus. Então, aqui tem força magnética. Mas para onde está essa força magnética? Eu vou te mostrar essa propriedade aqui, ó. A força magnética, ela não pode estar entrando nem saindo. Porque se a força magnética estiver entrando ou saindo, ela fica paralelo ao vetor campo. E não pode, tem que ser perpendicular. Se eu colocar a força assim, ela está perpendicular ao campo, mas está paralela à velocidade. E não pode. Porque a força magnética tem que ser perpendicular ao vetor velocidade. Então, para isso acontecer, tem que ser na vertical. Porque está perpendicular ao campo e perpendicular ao vetor velocidade. Mas como? Regra do tapa. Polegar é a velocidade. Agora a mão é dura. A mão é dura. Tá? A mão é dura. Não é igual a outra que a regra da mão direita tinha que dar a voltinha, não. Tem que ser dura. Regra do tapa.
velocidade ao polegar, o campo. Carga positiva do tapa com a palma, carga negativa com as costas. Então, vetor velocidade. O campo está entrando. Carga positiva do tapa com a palma. Então, a força magnética é na vertical para cima. E formando 90 graus. Tá? Vamos dar outro exemplo aqui. Vamos dar com a carga negativa. Então, você vai achar que só existe carga positiva, né? Negativa, tá? Regra do tapa. Velocidade para a esquerda. Campo entrando. Você tem que fazer isso no caderno, tá, gente? Velocidade, campo entrando. Carga negativa do tapa com as costas. Eu vou dar esse exemplo aqui, porque tem um pessoal que decora errado. A gente decora assim. Carga positiva, tapa para cima. Carga negativa, tapa para baixo. Não é assim, não. Carga positiva, tapa com a palma. Carga negativa, tapa com as costas. Aqui, ó. Velocidade, campo entra. Carga negativa, tapa com as costas. Gente, isso aqui não é para ficar decorando, não. Isso aqui, você tem que fazer. E o Uberlândia, eu gosto que você saiba usar a regra do tapa. Então, aqui, ó. Velocidade, campo entra, carga positiva, ó. Do tapa com a palma. A força magnética, tá? Para cá. Eu vou dar um exemplo agora de como a UFO cobrou 2 vezes em 7 vestibulares. Tá? Eu pesquisei, né, gente? Acho que eu estou dormindo. Vou orientar você sem pesquisar? Não, eu falo com vocês. Qual o professor que está dando esse tipo de revisão? Sou eu. Então, aqui, olha como que caiu na UFO. UFO 2025. Caiu outro ano também. Acho que foi 2023. 2025 e 2023. Com certeza, tá? Com certeza. Eles colocaram um fio longo e reto, percorrido por uma corrente. E colocou aqui uma carga negativa com uma velocidade. E fez perguntas. Essa carga vai ser atraída ou repelida por esse fio? Essa carga vai subir, vai descer? Quem vai te falar isso é a força magnética. Só que tem um detalhe. Essa carga está em região de campo? Tá. Aqui não tem uma corrente. Ela tem um campo magnético aqui. Regra da mão direita. Corrente para cima. Campo aqui está o quê? Saindo. Então, aqui eu tenho um campo saindo. Campo saindo. Então, eu já tenho o campo. Agora usa a regra do tapa. Polegar é a velocidade. O campo está entrando, não, ele está saindo. Então tem que ajeitar a mão. Eu ajeito o corpo aqui, ó. Eu ajeito o corpo. Você vai ajeitar o caderno, então. Velocidade, campo saindo. Carga negativa, dou tapa com as costas. Então a força magnética está na vertical para cima. Inclusive, gente, aqui no meu canal do YouTube, eu estou também fazendo a correção das provas de física. Eu fiz de 2025, 2024, 2023, vou fazer 2022, 2021. Tá tudo aqui, ó. Você tá a fim de passar na UFO? Vem pro meu canal. Tá? Então, vamos fazer aqui de novo, ó. Velocidade, campo, sai. Carga negativa, voltar com as costas. Então, o fio vai atrair essa carga? Não. Para atrair a força magnética que está para a direita. Para repelir a força magnética que está para a esquerda. Como está nem para a direita nem para a esquerda, não está atraindo nem repelindo. Essa carga está sendo o quê? Desviada para cima. Ela quer seguir em linha reta. Ela quer seguir em linha reta. Só que a força magnética puxa para onde? Para cima. Então, aqui eu tenho uma curva. Tá? Caiu assim. Perceba. A prova da UFO, ela oscila, tá, gente? Ela oscila. Quando tinha 8 questões de física, geralmente, pelo menos as provas que eu fiz, tá corrigido aqui no meu canal, oscila com questão fácil, mais questões fáceis e médias do que questões difíceis. Às vezes uma ou duas questões que eles viajam na maionese lá, torna a questão extremamente difícil, mas em geral são questões tranquilas, você tem que estar dominando o assunto. Uma coisa muito importante aqui, muito importante, eu vou até fazer esse exemplo aqui,
Tá? Então, eu vou fazer um outro exemplão aqui que você vai pirar o cabeção. Aqui eu tenho o campo magnético. Eu vou dar esse exemplo aqui, porque tem uma chance boa de cair. Tá? Estou com medo de quanto tempo vai demorar essa revisão. Tá? Aqui. Tá? Olha o campo. Aí o seguinte, eles vão pegar e vão lançar um elétron. Eles vão lançar um elétron. Tá? Vão lançar um nêutron e vão lançar um próton. E vão lançar um próton. Eles vão lançar aqui, ó, o nêutron e não possui carga elétrica. E o próton carga positiva. Aí eles vão lançar todos com a mesma velocidade. Com a velocidade. Aí quer saber o seguinte, esse elétron, esse nêutron, esse próton, eles vão seguir linha reta ou serão desviados? Ó, o nêutron é muito fácil, porque ele não tem carga elétrica. Força magnética, né, campo vezes carga. Se a carga vale zero, a força magnética vale zero. Então, ele vai seguir em linha reta com movimento retilíneo uniforme. Lembrando que aqui eu estou desprezando o peso. Estou desprezando o peso. Vou até escrever aqui. Ó. Despreze o peso. Aí é o seguinte, vamos pegar agora o elétron. Nele aparece força magnética. Regra do tapa. Velocidade. O campo entra? Não. Olha só aqui, ó. O campo sai. Tá vendo que eu ajeito meu corpo? Eu tava aqui, ó. Você vai ter que ajeitar o caderno, né? Ó. Porque, gente, você tem que tomar cuidado que no dia da prova você não pode fazer isso aqui alto. Porque às vezes você fica acompanhando o quadro aqui, no dia da prova, vai fazer alto, eles vão achar que você tá colando. Então, velocidade, o campo. Carga negativa do tapa com as costas. Então, você tem um vetor força magnética na vertical para cima. Aqui, ó, formando 90 graus. Aí, o elétron quer seguir linha reta. Só que a força magnética vai puxar ele para onde? Para cima. Então, a trajetória não vai ser retilínea. A trajetória vai ser uma circunferência. Tá? Uma circunferência. Melhor, é um movimento circular uniforme. Aqui eu tenho um centro da circunferência. Aqui eu não desenhei a circunferência toda, porque aqui o campo termina, né? Então, daqui para frente não vai ser circunferência. Vai ser a circunferência enquanto estiver aqui dentro. Mas o que eu quero mostrar aqui para você? Tem provas que quer que você ache o valor desse raio. Vou demonstrar aqui, ó. Aqui a força magnética é a força resultante. Ele está apontando para o centro. Então, ele está fazendo o papel de força centrípeta. Então, a força magnética faz o papel da força centrípeta. Força magnética é bem que te vi sem óculos. Quanto que vale o ângulo entre o vetor campo e a velocidade? 90 graus. Então, é seno de 90. Força centrípeta, massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Tá? Seno de 90 é 1. Essa velocidade você pode cortar com essa. Aí, o raio é igual mv. Esses dois aqui eu troquei de lugar. Tá? Então, o raio é massa vezes velocidade, dividir pela carga sobre o campo. Tem até macete. Rashid me vendeu um kibe. Isso aqui já caiu muito na prova da UF, mas nas provas mais antigas. Se você pega a prova lá, sei lá, de 2010, 2011... eles gostavam muito de cobrar isso aqui. Rashid me vendeu um kibe. Tá? Então, aqui, ó. Vamos ao próton. Vamos ao próton. Então, vamos ao próton. Velocidade. O campo sai. Então, tá assim, ó. O campo saindo, velocidade. Carga positiva ou tapa com a palma. Então, tem um vetor força magnética. Perpendicular ao vetor velocidade tem que ser. O próton quer seguir linha reta. Só que a força magnética está puxando ele o quê? Para baixo. Então a trajetória vai ser reto. Vai ser uma trajetória circular. Só que o círculo aqui tem um raio maior ou menor igual ao do elétron. Prova cobre isso. Aí você vai vir aqui, ó.
Porque aqui a força magnética também vai fazer o papel da força centrípeta. Então a gente vai cair nisso aqui de novo. Então vamos comparar dos dois. Procurar alguém constante. A velocidade, as duas são iguais. O campo é uniforme, é o mesmo para os dois. A carga do elétron em módulo é igual à carga do próton. Só que tem um detalhe. E a massa? A massa do próton, ela é maior. Então, o raio do próton é maior. Então, vai ser assim, ó. Não vai dar para terminar tudo, mas aqui, ó, vai ter um círculo. O movimento é circular uniforme. Circular uniforme. Imagina que o centro aqui, ó, é um raio grande, seria grandão. Então, é como se aqui fosse o centro, e aqui tem um raio do próton. E aqui é o raio do elétron. Como a massa do próton é maior, seu raio é maior. Então, se tiver campo aqui embaixo, né, gente, ele vai dar uma meia volta aqui. Se tivesse campo no quadro inteiro, aqui seria assim, e esse seria um círculo, tá? Então, é importante você saber usar a regra do tapa, saber movimento circular uniforme, saber o rastismo e vender o kip. E já que eu estou aqui mesmo, eu já vou aproveitar esse espacinho aqui. Perceba o seguinte, aqui o movimento é circular uniforme, tá? Agora imagina que, vou até pôr aqui, ó, para você entender melhor. Imagine se aqui tivesse mais campo. Mais campo. Tem que ter um campo, né, gente? Mais campo. Mais campo. Mais campo. Se tivesse mais campo, aí, o que iria acontecer? Daria uma volta completa. Só que para dar uma volta completa, gasta tempo, que é o período. Eles vão pedir, calcule o período. Como a gente calcula o período aqui? Gente, o movimento é circular uniforme. Lembra? A velocidade tangencial é 2πr sobre o período. Certinho? Tá vendo essa velocidade aqui? Não, melhor, no raio, você pode colocar o rastismo e vender um kip. Então vai ficar aqui, a velocidade é 2π. Onde está o raio, você coloca massa vezes velocidade, QB. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui tá em cima, aqui, ó. Aqui tá em cima, passou embaixo, o período também tá aqui embaixo. Só que essa velocidade corta com essa. Então aqui fica 1. E o T passa para lá. Então o período que é 2πm sobre QB. Então, se tiver uma questão que você tem que calcular o período, na verdade você não precisa nem decorar, né? O rastismo em vender o QB acaba guardando, né? Aqui você demonstra, né? No lugar do raio, eu coloquei o rastismo em vender o QB. Cheguei lá, tá? Gente, eu acho que eu vou até colocar... No curso da UFO, do intensivo da UFO, eu coloquei isso. Fórmulas da física. Lá tem uma revisão com todas as fórmulas da física. Inclusive, eu tenho um curso, eu vou até colocar na descrição do vídeo, um curso que tem 100 questões. Cada questão é uma fórmula. E elas têm correções de vídeo. E ele é baratinho. Vou deixar na descrição do vídeo. Porque, gente, lembrando, aqui eu estou fazendo revisão. Você quer uma coisa mais profunda? Ou você adquire o meu intensivo completo da UFO, ou você adquire o Física Pocket. Ah, professor, não seria melhor o Física Online, não? Não, gente, o Física Online, a aula é em ritmo de extensivo, e a gente não tem esse tempo, tá? A gente não tem esse tempo, tá? Porque o Física Online é extensivo, tá? A gente não tem esse tempo, então eu não aconselho o Física Online, eu aconselho o Física Pocket. Que em 5 semanas você vê uma mega revisão mais aprofundada do que essa, em 5 semanas, e de toda a matéria da física. Ah, professor, mas eu sou uma negação em física. Então, você vai ter problema na UFO, porque
Não que você não consiga aprender física, é porque o tempo é pouco, tá? Então, aqui, ó, uma outra coisa aqui, ó. Força magnética em um fio longo e reto. Isso aqui também cai, gente. Vou fazer aqui para você entender. Você deixa eu dar um exemplo bom aqui. Ó. Vou dar um exemplo bom aqui, ó, que eles gostam de cobrar. Aqui, ó. Aqui eu tenho um norte do ímã, tenho um sul do ímã. Tá? Então tem um exemplo melhor. Jackson. Calma aí também, né? Tá? É porque eu quero dar muito exemplo. Só que eu não posso dar muito exemplo, gente, por causa do tempo. Olha, você vê aqui. Já tem 50 minutos de aula. Eu ainda estou na metade do que eu quero falar. Aqui eu tenho um campo magnético. Então, vamos considerar que esse campo magnético aqui, ó, é só onde está esse retângulo. Tá? E ele é uniforme. E aqui nós vamos colocar um fio sendo percorrido por uma corrente. O que interessa, gente, é a parte do fio que está dentro da região de campo. Aqui eu vou chamar L. L é o comprimento do fio que está aqui. Tá? Aqui eu tenho uma corrente. Essa corrente, ela é convencional, de cargas positivas. Tá? Deslocando para direita aqui. Então, perceba, eu tenho carga em movimento dentro da região de campo. Dentro da região de campo. Então, nesse fio aparece uma força magnética. Regra do tapa. Polegar agora é o sentido da corrente. Por quê? Porque é o sentido da velocidade das cargas. Ó, corrente está para a direita, o campo entra. Carga positiva, porque a corrente é convencional, tapa com a palma. Então, a força magnética aqui está na vertical para cima. Isso aqui seria uma força magnética resultante. Porque, na verdade, aparece uma força magnética em cada carga. Ao invés de colocar em cada carga, a gente coloca como se fosse uma resultante disso tudo. Corrente para a direita, campo entrando, corrente convencional, carga positiva do tapa com a palma. E essa força magnética aqui, ela pode ser calculada. É o campo vezes a intensidade da corrente, vezes o comprimento do fio, vezes o seno de θ. Quem é o ângulo θ? O ângulo θ é o ângulo entre a corrente e o vetor campo. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, a corrente está na horizontal para a direita e o campo está entrando 90 graus, mas não é obrigado. Então, isso aqui pode cair. Aí cobra de várias maneiras. Minha função aqui é ensinar a regra do tapa e mostrar como que calcula, tá? O jeito que eles gostam de cobrar é esse aqui, ó. Aqui eu tenho uma corrente I1. E aqui eu tenho uma corrente I2. Essa corrente aqui, ela tem uma intensidade 1 e essa aqui tem uma intensidade 2. Tá? Então, são correntes de intensidade diferentes. Eles podem cobrar com a mesma intensidade, mas hoje eu vou direto ao assunto. Eu vou fazer o mais difícil, tá? Que é com correntes diferentes. Que aqui tem uma pegadinha. Aí é o seguinte, o que a prova pergunta? Entre esses dois fios, tem atração ou repulsão? Olha como que resolve. Eu vou te passar um macete para você ir mais rápido, né? Olha você vê aqui. A corrente 1 cria um campo onde está a corrente 2. Entrando ou saindo. Regra da mão direita. Então tá vendo aqui, ó. Corrente 1, ela cria um campo à direita dela entrando, ó. Então, quem criou esse campo aqui entrando? A corrente 1. Então, eu vou chamar de campo 1. Porque quem criou ele foi a corrente 1 aqui, ó. Corrente 1 para cima, cria o campo Então, ao longo desse fio aqui, vai ter esse campo
criado pela corrente 1. Então, olha, você vê aqui, ó, você tem uma corrente numa região de campo. Regra do tapa. Polegar é o sentido da corrente, para cima, o campo criado por 1 está entrando. Carga positiva, porque a corrente é convencional, do tapa com a palma. Então, esse aqui é o vetor força magnética. Quem criou essa força magnética? Foi o fio 1 que criou no fio 2. Então, aqui já dá para resolver. Aqui, ó. O fio 1 está atraindo. Então, já pode guardar. Quando as correntes têm o mesmo sentido, os dois fios se atraem. Sentidos contrários se repelem. Entendeu? Só que tem um detalhe. Onde que está a pegadinha? O fio 1 atrai o fio 2. E o fio 2 tem que atrair 1. Com a força maior, menor, igual. Aí é o seguinte, essa corrente não é maior? Então ela vai atrair com a força. Se você falou que é maior, já errou. Porque são iguais. É par de ação e reação. Par de ação e reação. Mas eu vou dar uma ajuda aqui para vocês aqui. Vamos fazer tudo de novo até para treinar. Olha eu mudando a minha posição do corpo. Corrente 2 para cima. Ela cria um campo aqui saindo, ó. Desse lado aqui, ó. Então, esse campo aqui foi criado pela corrente 2. Então, eu chamei de campo 2. Olha o detalhe. Essa corrente é 1. Ela cria um campo 1. Essa corrente é 2. Então, ela cria um campo 2 vezes maior. Lembra disso? O campo depende da intensidade da corrente. Essa corrente cria um campo maior aqui. Tá? Então, só que aqui está saindo. Está saindo. Então, aqui, ó, corrente 2 para cima, aqui, ó, cria um campo saindo. Agora, vamos usar a regra do tapa. Aqui, ó, corrente 1 para cima. O campo entra? Não, ele sai. Olha eu virando o corpo, aqui, ó. Corrente para cima, o campo sai. Carga positiva, porque a corrente é convencional, tapa com a palma. Então, aqui, ó, força magnética. Quem fez essa força? 2 em 1. E ela tem que ter o mesmo módulo da outra, porque par de ação e reação. A força magnética que 1 faz em 2 é o mesmo módulo da força magnética que 2 fazem em 1. Mas, professor, não entendi. Aqui a corrente é maior. Desculpa, o campo é maior, mas a corrente é menor. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, o campo é 2 vezes maior, mas a corrente é 2 vezes menor. Um compensa o outro. Aqui você pode pensar. O campo é menor 2 vezes, mas a corrente é 2 vezes maior. Um compensa o outro. E a força magnética tem o mesmo módulo. Então, gente, lembrando, eu estou fazendo revisão. E nessas revisões, eu até dou alguns exemplos. Estou dando exemplo de prova, faço algumas demonstrações, mas isso é uma revisão, para você lembrar da matéria. Mas, professor, como é que eu lembro de uma matéria que eu não sei nada? Então, gente, o ideal é você comprar um curso que eu consigo dar aula, falar isso aqui, ainda dar exemplos e você fazer questões, que é o Física Pocket. Ele é baratinho, tá? Vou colocar na descrição do vídeo, tá? Com cupom de desconto. Ou você adquire o intensivo completo, que é física, matemática e lá tem o Física Pocket. Além das outras áreas. Então, aqui, ó, já falei de campo magnético criado por corrente, em fio longo e reto, em espira circular, em solenoide. Falei de força magnética, tá? Em cargas. Falei de força magnética em fio longo e reto. Agora, a gente está passando por uma outra matéria, chama-se indução eletromagnética. Gente, Uberlândia adora indução eletromagnética. Adora. Desses últimos vestibulares que eu analisei, os 7 últimos, se eu me lembro, caiu 2, 3 vezes. Isso aqui envolve 2 leis. É a lei de Faraday. Lei de Faraday. O que fala a lei de Faraday? Toda vez que ocorrer variação do fluxo magnético com o decorrer do tempo, aparece uma força eletromotriz induzida. Se o circuito for fechado, consequentemente, aparece uma corrente induzida.
Isso é a lei de Faraday. Tá? Uberlândia, pelo menos nas provas objetivas, não cobrou a fórmula. Cobrou a ideia, o princípio. Tá? Então, eu vou dar exemplos aqui. E, consequentemente, eu vou dar a lei de Lenz. A lei de Lenz, gente, é quando aqui tem um menos. Isso aqui é a lei de Lenz. Tá? Mas pode ficar tranquilo que eu vou dar o exemplo, tá? Para você entender tudo. Tudo. Primeiro eu vou começar com um exemplo simples, que vai dar para você entender numa boa, tá? Vamos começar com esse aqui, ó. Aqui vamos colocar uma região de campo magnético uniforme. Que aí dá para trabalhar as duas leis. Deixa eu ver aqui. Tá. O campo magnético aqui está entrando. Tá? Eu vou dar esse exemplo aqui, que ele é um exemplo mais simples, depois eu vou sofisticá-lo um pouquinho, né? Então, gente, aqui eu tenho um campo magnético uniforme nesse retângulo. Aí aqui nós vamos pegar uma espira. Essa espira vai deslocar-se para a direita. Vou até aumentar isso aqui, ó, para isso aqui ficar, para você entender bem. Eu diminuo o espaço entre o campo só para você não ter problema. Aí essa espira desloca-se para a direita. Aqui ela está na posição A. Aí ela vai entrar na região de campo, que é B, sempre em movimento. Aí ela vai passar em C, em D, em E, e aqui ela vai estar saindo. E aqui ela vai estar fora. Então aqui, ó. Aqui é ponto A, B, C. Opa, já pus o B ali. C, D, E, F, G. Então, vamos pegar aqui dentro. Então, o que a prova quer saber? A prova quer saber o seguinte. No ponto A, tem corrente elétrica induzida? Não. Por quê? Porque para ter corrente induzida, você tem que ter variação do fluxo. Aqui o fluxo vale zero. Não tem nenhuma linha de indução aqui dentro. Porque o campo está daqui para frente. Então, enquanto a espira estiver aqui fora, não tem fluxo. E muito menos variação de fluxo. Então, não tem corrente elétrica induzida. Agora, a espira vai entrar na região de campo. Tem ou não corrente induzida? Tem. Por quê? Quando ela estava fora, não tinha fluxo nem variação de fluxo. Agora, quando ela vai entrar, tem quantas linhas? Zero. Agora estão aparecendo duas. Então, o fluxo aumenta. Se o fluxo aumenta, se o fluxo aumenta, há uma variação do fluxo. Então, aparece uma corrente induzida aqui. Aí, o que vai acontecer? Aí, aqui era zero, duas. Ela entra. Aí, agora ela está dentro. Então, quando eu sair daqui, duas. Tá vendo aqui, ó? Eram duas. Ela entrou, completamente. Eram duas linhas. Olha, veio para cá, continua duas. Ou seja, tem fluxo, mas não tem variação de fluxo. Então, aqui não tem corrente induzida. Aqui também não tem corrente induzida. Aqui, ó. Duas linhas. Passa para cá, duas. Tem fluxo, mas não tem variação. Então, também não tem corrente induzida. Ó, duas. Não tem variação do fluxo, não tem corrente induzida. Aí, quando chegar aqui, ó, tem duas. Ela está saindo. Tem duas linhas. A hora que ela sair, tem zero. O fluxo está diminuindo. Aparece corrente induzida. Depois que ela saiu, não tem fluxo nem variação. Então, não tem corrente induzida. Então, onde vai aparecer a corrente induzida? Quando ela estiver entrando, que o fluxo aumenta, e quando ela estiver saindo, que o fluxo magnético diminui. Tem questão que é assim. Só que a gente vai sofisticar. Corrente, ela tem sentido. Aqui aparece uma corrente induzida. Qual vai ser o sentido? Vai ser horário ou anti-horário? Aí que entra a lei de Lenz. A lei de Lenz, ela fala o seguinte, a corrente elétrica induzida, ela cria um campo magnético para contrariar a variação do fluxo que lhe deu origem. Você entender aqui, ó. Aqui
o fluxo vai aumentar. Então vai aparecer uma corrente induzida. A corrente induzida quer que o fluxo aumenta? Não. Então ela vai criar um outro campo em sentido contrário. Aqui o campo não está entrando, a corrente induzida cria um campo saindo. É o que a gente chama de campo induzido. É o que a gente chama de campo induzido. Ó, você vê, eu tenho um campo induzido. Então, se eu usar a regra da mão direita, eu acho o sentido da corrente induzida. O campo induzido é o que está saindo. Tem que usar o campo induzido. Ó. Ele está saindo aqui. Ó. Então, ó, o polegar está para cima. Esse é o sentido da corrente. Que no caso aqui é o quê? Anti-horário. Então, ó, vai guardando. O fluxo magnético aumenta. Vai aparecer a corrente induzida. Ela não quer que o fluxo magnético aumente. Ela tem que contrariar. Então, ela vai criar um campo em sentido contrário. Vamos ver aqui. Aqui o fluxo está diminuindo. Se o fluxo está diminuindo, vai aparecer a corrente induzida. A corrente induzida, ela quer que o fluxo magnético diminua? Não. Então, ela vai criar um campo no mesmo sentido do que está aqui. Esse é o campo induzido. Ué, professor, antes eu não queria que o campo aumentasse. Agora, o campo não, o fluxo. Ela não queria que o fluxo aumentasse. Agora, ela não quer que o fluxo diminua? Ela contraria. Se o fluxo aumenta, ela vai fazer alguma coisa para diminuir o fluxo. Se o fluxo diminui, ela vai fazer alguma coisa para aumentar. Entendeu? Essa é a ideia. Aí é o seguinte. Aqui, ó, eu tenho o campo induzido que está entrando. Ele está entrando aqui, ó. Ó o polegar aqui, ó. Eu nem precisei virar o corpo. Tá? Ó o polegar aqui, ó. Polegar aqui, ó. Esse é o sentido da corrente induzida, que é o sentido horário. E aqui é anti-horário. Tá? Então, aqui eu trabalhei a lei de Lenz e a lei de Faraday. Lógico, né, gente? A lei de Lenz está dentro da lei de Faraday. Tá? A lei de Lenz é para achar o sentido da corrente induzida. Eu vou dar um outro exemplo aqui para a gente trabalhar essa ideia, né? Que é muita informação de um assunto que muitos alunos acham difícil em pouco tempo. Mas é o que eu falo com vocês. Aqui é uma revisão. Eu vou ser sincero com vocês. E olha que eu estou fazendo muito ainda. Tá? Então, vou dar esse exemplo aqui. Vou dar esse exemplo. Esse exemplo aqui. Aqui eu tenho um campo entrando. Aí, essa questão aqui é muito batida, tá? Eles colocam aqui um trilho metálico. Eles colocam aqui um trilho, então isso aqui é metal. E colocam aqui uma barra metálica também. Só que essa barra, ela é móvel. Eles deslocam a barra, por exemplo, para a direita. Tá? Essa aqui, ó, aqui eu tenho um comprimento L. Tá? Aí, o que eles vão cobrar? Primeira coisa que você tem que entender. Aparece ou não corrente elétrica induzida nessa barra? Aparece. Porque aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Aqui nós temos o ponto A, B, C, D. Esse aqui funciona como espira retangular. Aqui tem 4 linhas de indução entrando. Se você desloca a barra para cá, agora tem 6. Agora tem 8. O fluxo magnético está aumentando. Aparece uma corrente elétrica induzida. E a prova quer saber qual é o sentido. Aí que a gente usa a lei de Lenz. Aqui tem quantas linhas de indução dentro da espira? 4. Agora tem quantas? 6, 8. O fluxo magnético aumenta. Vai aparecer corrente induzida? Vai. Ela quer que o fluxo magnético aumenta? Não. Então, ela vai criar um campo em sentido contrário. Então, esse aqui é o campo induzido. Ah, professor, então eu posso guardar assim. Quando o fluxo aumenta, o campo induzido tem sentido contrário ao do campo. Quando o fluxo diminui, tem o mesmo sentido. É isso mesmo. Aqui, o fluxo está aumentando. Então, a gente cria campo em sentido contrário. Se o fluxo estivesse diminuindo, ele ia criar campo no mesmo sentido.
Então, eu tenho um campo induzido. Regra da mão direita. Corrente, o quê? Ó, desculpa, o campo induzido sai, né? Com o vermelho. O polegar está para onde? Para cima. Então, achei o sentido da corrente induzida aqui, que é anti-horário. E, como é UFO, né? Não pode duvidar de nada. Deixa eu até colocar aqui de outra cor aqui para você enxergar melhor. Esse é o sentido da corrente induzida. Como que calcula a força eletromotriz aqui induzida? Porque aparece uma força eletromotriz induzida. Nesse tipo de caso aqui, é boi, lambe, vaca. A força eletromotriz induzida aqui é a intensidade do campo, vezes o comprimento aqui da barra, que é L, vezes a velocidade. Mas, gente, a unidade de força eletromotriz induzida é o volt, tá? É o volt. Tá, eu vou dar mais um exemplo, cobrando uma outra ideia. Como eu falei, gente, você quer mais exemplos, quer mais aprofundamento, não aprofundamento de mais dificuldade, de conseguir dar mais exemplos. Física Pocket ou adquire o intensivo completo da UFO. Então, um outro tipo de exemplo que eles gostam muito de cobrar é assim, ó. Aqui eu tenho uma espira. Lembra que eu falei com você que a gente ia precisar da espira? Ela é de metal. Essa espira é de metal. Tá? E aqui eu tenho um ímã. Despreza o peso do ímã. E esse ímã aqui, ele está aproximando da espira. Tá? Então, aqui, ó. Despreze o peso do ímã. Tá? Então, o que eles vão falar aqui? Quando o ímã aproxima da espira, qual é o sentido da corrente induzida? Aí, você vai fazer o básico. Você vai fazer o básico. Ó, você vai desenhar as linhas de indução do ímã. Sai do norte do ímã, né? Então, isso aqui é o campo do ímã. Tá? Esse é o campo do ímã. Então, esse campo aqui é o campo do ímã. Quando o ímã vai descendo, vai aproximando da espira, o fluxo magnético vai aumentando. Porque essas linhas que estavam fora, que tem linhas fora, quando vai aproximando da espira, o que vai acontecendo com a espira, com as linhas de indução? Elas vão entrando na espira, então o fluxo vai estar aumentando. Então, se o fluxo magnético aumenta, vai aparecer uma corrente elétrica induzida. Mas a corrente elétrica induzida quer que o fluxo aumenta? Não. Então, ela vai criar um outro campo em sentido contrário. Esse vermelho aqui é o campo induzido. O do ímã está para baixo, o induzido está para cima. Tá? Opa. Esse aqui é o campo induzido. Se você tem o campo induzido, usa a regra da mão direita, você acha o sentido da corrente induzida. Esse é o campo induzido? Não. Para baixo é o do ímã. O induzido é para cima. Aqui, ó, enfia a mão dentro da espira. Lembra que eu falei isso? Ó, que o polegar aqui, ó. Esse é o sentido da corrente induzida. O que a gente olhar aqui é anti-horário, né? É anti-horário. Tá? Então tá aqui, ó. Campo induzido, de baixo para cima. Então, o polegar tem que estar para a direita. Esse é o sentido da corrente induzida. Mas esse exemplo, teoricamente, eu já dei. O que é novo aqui? Que você vai ter que entender. O ímã está aproximando da espira. Sabe o que a prova vai perguntar? Se o movimento vai ser acelerado, retardado, ou a velocidade vai ser constante. Olha como é que você vai ter que pensar. O fluxo magnético, quando o ímã aproxima da espira, o fluxo magnético, ele o quê? Ele aumenta. Aí vai aparecer uma corrente elétrica induzida. A corrente elétrica induzida quer que o fluxo magnético aumenta? Não. Então ela vai fazer a espira atrair ou repelir o ímã? Repelir. Por que repelir? Porque se atrai, o
que vai acontecer? O ímã vai descer mais rápido e o fluxo vai aumentar mais rápido. É isso que ela quer? Não. Então, aqui vai ter uma repulsão. Vai ter uma repulsão. Só que a espira, ela também é um ímã. Lembra que eu falei com isso? Quando você tem uma espira circular percorrer por uma corrente, ela é um ímã. E como é repulsão, isso aqui é norte, aqui tem que ser norte. E aqui tem que ser sul. Norte com norte, repulsão. Entendeu? Então tem prova que pergunta isso. Aí, que força magnética é essa? Se é repulsão. Que força magnética é essa? Que força é essa? É a força magnética. É uma força de repulsão. Então, vai aparecer uma força magnética aqui no ímã para cima. Se a espira repele o ímã também repele a espira. Então, dá uma força magnética, o ímã faz aqui na espira, mas não vou colocar para não bagunçar a questão. Tá? A força magnética está para cima e a velocidade está para baixo. Quando a velocidade e a força magnética resultante em sentidos contrários, o movimento é retardado. Vamos dar outro exemplo, para você não ficar perdido? Então, olha só aqui. Aqui eu tenho um ímã norte-sul. Tá? E agora o ímã afasta. O ímã afasta. Vai aparecer uma corrente induzida? Vai. Horário ou anti-horário? Então, normal. Sai do norte. Sai do norte. Esse campo aqui é o campo do ímã. Campo do ímã. Tá ok? É o campo do ímã. Aí, o que está acontecendo? O ímã está afastando. Se ele está afastando, o fluxo magnético está diminuindo. A corrente induzida quer que o fluxo magnético diminua? Não. Então, ela vai criar um campo no mesmo sentido. É o que eu falei com vocês. Quando o fluxo aumenta, ela cria o campo em sentido contrário. Quando ele diminui, é no mesmo sentido. Porque esse é o primeiro exemplo que eu dou, né? Esse é o campo induzido. Então, agora a gente vai usar a regra da mão direita. Tem que usar o induzido. O induzido é o vermelho. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Dentro da espira, ó. Aqui tá para. Tá em sentido horário. Esse aqui no sentido anti-horário. Gente, o negócio não é decorar. É saber usar as regras. Aí uma pergunta. E vai ter repulsão ou atração? Aí pensa. A espira quer que o fluxo diminua? Não. Se ela repelir, o ímã vai embora mais rápido. Então, ela vai atrair. Então, aqui já tem atração. Já tem uma atração. Então, a espira atrai o ímã. Força magnética. E a força magnética, o vetor velocidade, tem sentidos contrários. Então, o movimento é retardado. Imagina que você ficou decorando, né? Se é aproximando é retardado, afastando é acelerado. Não, gente. Não. O raciocínio não é esse. O raciocínio vai ser sempre retardado. Sabe por quê? A espira quer que o ímã aproxima? Não. A espira quer que o ímã afaste? Não. Ela quer que o ímã fique parado para o fluxo não variar. E, gente, olha o que pode cobrar aqui, que vocês nem imaginam. O metal, ele tem uma resistência elétrica. Ele tem uma resistência elétrica. Percorrido por uma corrente. O que acontece? Efeito Joule. Energia elétrica é transformada em calor. Na vida real, esse fio, ele esquenta. Ele esquenta. Aqui tem efeito Joule. Você tem uma espira com resistência, você é percorrido por uma corrente. Esse fio esquenta na vida real. Esquenta. Tá? Olha só onde tem um efeito Joule. Gente, eu vou sempre tentar dar essas revisões em 1h30, tá? Ah, professor, é muita coisa. Gente, é revisão. Eu não estou ensinando a matéria para você
aprender. Se você tem mais dificuldade nessa matéria, você tem que adquirir um curso. Só que a UFO está ali. Então, não adianta você comprar um intensivo. Não dá tempo, até porque provavelmente você não tem dúvida só em eletromagnetismo. E você vai comprar um intensivo mais caro só por causa de uma matéria? Então, tem um curso baratinho chamado Física Pocket. Vou deixar a descrição aqui, melhor, né? O link na descrição do vídeo. Para fechar, gente, vamos eu falar sobre o transformador de tensão. Transformador de tensão, aqui nós temos o núcleo. O núcleo. Sabe de que é feito esse núcleo na vida real? De ferro. Tá? E aqui eu vou colocar espiras. Tá? Aqui eu vou colocar espiras. Esse lado aqui é o que a gente chama de primário. E esse lado aqui é o que a gente chama de secundário. Então, o transformador de tensão ele tem primário, tem secundário. Então, vamos colocar ele aqui. Em geral, eu não coloco aqui eu não ponho certinho as espiras, você vai entender por quê. Aqui tem o número de espiras do primário e aqui vai ter o número de espiras do secundário. Daqui a pouco você vai entender por que eu não coloco. Aí o seguinte, o que a prova tem para perguntar? Ela fala o seguinte, aqui eu vou colocar uma lâmpada. Uma lâmpada. Então, aqui eu tenho um transformador de tensão. Aqui eu tenho uma lâmpada. Aí, desse lado aqui, eu vou colocar uma pilha. Polo positivo, polo negativo. Aí a prova quer saber o seguinte, quando eu colocar essa pilha aqui no primário, a luz acende ou não acende? Primeira pergunta é essa. Acende ou não acende? Gente, ligar a pilha tem um diferente potencial. Aí vai ligar a lâmpada aqui? Não. Gente, não funciona. Transformador não funciona com corrente contínua. Pilhas e baterias fornecem corrente contínua. O transformador não funciona. O transformador não funciona com corrente contínua. Tá? Ele só funciona com corrente alternada. Por exemplo, você pode ligar na sua casa. Na sua casa, a corrente é alternada. Que o transformador funciona. Sabe qual que é o transformador na vida real que você usa todo dia, não sabe? O carregador de celular. Ali dentro tem onde tem aquela caixinha, tem um transformador. Tá? Então, então, isso está no seu dia a dia. Você que não sabe. Então, a mesma coisa tem que saber é o seguinte. O transformador de tensão não funciona com corrente contínua. Funciona tem que ser corrente alternada. Tá? Só com corrente alternada. Uma outra coisa que eles vão perguntar é o seguinte. Qual o princípio físico que está envolvido no transformador de tensão? É a lei de Faraday. Lei de Faraday. Tá? É a lei de Faraday. Então, isso aqui é uma aplicação da lei de Faraday. Outra coisa que é importante ele saber. Por exemplo, vamos pegar o transformador que tem no seu celular. Gente, quando a gente liga na tomada, 127 volts. Se não me engano, em Uberlândia é 220, né? Galera de Uberlândia, coloca aí. Aí é 220. Aqui em BH é 127 volts. Para ficar mais fácil, eu vou colocar 120 volts. Então, desse lá tem 120 volts. O celular, o carregador, ele não pode funcionar com 127. Ele funciona com 12 volts. Por isso, você precisa de transformador para pegar os 120 da casa e transformar em 12 volts para o seu carregador funcionar, beleza. Senão ele queima. Aí a prova quer saber o seguinte. Ele faz de conta aqui que o número de espiras, aqui faz de conta que eu tenho 100 espiras no primário. Sabe o que a prova quer saber?
quantas espiras no secundário. Gente, isso dá pra fazer de cabeça. A diferença de potencial tem que diminuir quantas vezes? 10 vezes. Então tem que ter 10 vezes menos espiras. Então esse aqui tem 100, aqui desse lado tem que ter 10. Se você quisesse aumentar a voltagem, passar de BH, que é 120, que na verdade é 127, mas tudo bem. Para onde você quer ir de BH para, se eu não me engano, Uberlândia é 220. Então eu vou pôr 240 para ficar mais fácil. 240. Se você quer dobrar a voltagem, você tem que dobrar o número de espiras. Se aqui é 100, aqui deveria ser o quê? 200. Aí você dobra a voltagem. Essa é a ideia. A fórmula é a voltagem em 1 sobre o número de espiras em 1 é igual a voltagem 2 sobre o número de espiras em 2. Tá? Voltagem em 1, 120. Número de espira em 1, 100. No secundário, você quer 12 volts. Número de espiras no secundário. Então, vai ser número de espiras no secundário, vezes 120, é igual a 100 vezes 12. Gente, esse 0 você corta com esse. E esse 12 você corta com esse. Sobrou 10. Então, 10 espiras. Mas dá pra fazer de cabeça. Uma outra coisa é que esse é um transformador de tensão ideal. Ideal. Que eles gostam de perguntar. Num transformador ideal, onde a potência é maior? No primário ou no secundário? Num transformador ideal, a potência no primário é igual à potência no secundário. Por quê? O que eles podem cobrar? Eles vão falar assim, ó, aqui está passando uma corrente alternada, sei lá, de 10 amperes. Qual é a corrente que vai aparecer aqui? Que é a corrente do secundário. Aí você usa aqui, ó. Potência, voltagem no primário, vezes corrente no primário, é igual a voltagem no secundário, sobre a corrente no secundário. A voltagem no primário é 120, a corrente, eu inventei aqui 10 amperes, a voltagem no outro é 12, qual é a corrente no secundário? Né? Aí tá vendo aí? Esse 12 você corta com esse. Sobrou 10. 10 vezes 10 é 100. Então a corrente no secundário, 100 amperes. Tá? Então, saber que o transformador só funciona com corrente alternada, porque esse aparelho, né, esse dispositivo, ele trabalha baseado na lei de Faraday, tá? Saber essa relação, né? Que é diretamente proporcional. Se você quer aumentar a voltagem, aumenta o número de espiras. Se você quer diminuir, diminui o número de espiras. Se você quer diminuir a voltagem 10 vezes, diminui o número de espiras 10 vezes. Isso aqui é 100, aqui é 10. Como eu mostrei aqui. E saber que no transformador ideal, a potência no primário é igual no secundário, que eles podem comprar disso. Então tá aí, gente. No mega revisão. Jacques, eu preciso de mais aprofundamento nisso. Na verdade, você não precisa de aprofundamento. Você precisa de mais exemplos, fazer questões. Onde você pode achar isso de uma maneira onde eu dou mais exemplos, tá? Dou muito mais exemplos e no intervalo de tempo pequeno. Chama Física Pocket. Vou deixar o link na descrição, curso baratinho de física. Ou você pode adquirir o intensivo, que tem física, matemática, química, que lá dentro é um Física Pocket, que tem tudo isso, muita questão, muito simulado. E é isso aí, gente. Vamos para cima, não esqueça de dar o like no vídeo. Fui!